E ainda falando sobre saúde, hoje é o Dia Mundial da Voz. Aqui na capital, durante toda a semana, haverá uma programação voltada para alertar a toda a população, principalmente os profissionais que precisam da voz como ferramenta de trabalho. Nós, jornalistas, palestrantes, professores, músicos. O nosso convidado hoje, ao vivo aqui no estúdio do Sergipe no Ar, é o otorrinolaringologista Dr. Jefferson Dávila, que inclusive também é presidente da Academia Brasileira de Laringologia. Isso mesmo. Com medo de me enganchar aqui, estamos ao vivo. Bom dia, doutor Jefferson. Bom dia, Tamires. É um prazer estar aqui na TV Atalaia novamente. Muito obrigado por essa oportunidade que você oferece à Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Eu fui ex-presidente e a gente faz essa campanha há 20 anos. Há 16 anos foi criado o Dia Mundial da Voz, que o professor Mário André de Portugal foi o grande embaixador desse Dia Mundial da Voz no mundo. Então foi uma ideia brasileira que ganhou o mundo. E a campanha visa, fundamentalmente, a triagem das doenças da voz. Exatamente. Quando a gente fala sobre voz, pode parecer um assunto muito bobo, mas por trás do uso da voz indevida, a gente pode ter vários problemas de saúde. Inclusive, ocorrem casos de professores que utilizam muito a voz em uma sala de aula grande, e aí o fato de não usar microfone, ter que elevar o tom de voz, pode ocasionar o calo na voz e, consequentemente, um tumor. Quais são os principais problemas de saúde além desse, doutor? Quero, inclusive, lembrar aos telespectadores que o nosso WhatsApp está aberto para participação e perguntas comigo aqui, você da capital e também do interior. Independente de ser profissional da voz ou não, existe um sintoma que é fundamental e é precoce, que é a rouquidão. Então, a rouquidão que ultrapasse o período de 15 dias é muito importante, porque ela significa, e tem um ditadozinho que diz que rouquidão que vai e vem não depende de ninguém, não importa ninguém. E a rouquidão que vem e fica significa, pois algum mal indica. Então, a rouquidão indica que tem uma doença nas cordas vocais. E, às vezes, pode parecer bobagem, as pessoas acordam e, poxa, eu estou um pouco rouca hoje, mas continua usando a voz, não há repouso. Quando a gente fala em repouso vocal, tem que ser com a orientação o dia inteiro sem falar, seria? Depende da doença, né? Se for rouquidão uma doença... em si, essa rouquidão que chega. Se for uma doença aguda, né? Uma doença do resfriado comum, de uma gripe, essa vai e vem, não é da conta de ninguém. Mas tem que ter cuidado, né? Então, quanto mais repouso vocal tiver, melhor. A rouquidão por causa do uso excessivo, como é que ela deve ser tratada? Essa que é perigosa. Primeiro, você tem que avaliar, que é essa avaliação que a campanha da voz está sendo feita no Brasil todo, que vai tá sendo feita uma triagem, que Sergipe tem 4 postos, certo? Para fazer gratuitamente essa avaliação de triagem, para saber qual é a razão da rouquidão, para depois fazer o encaminhamento de tratamentos e evoluções, inclusive até com possibilidades até cirúrgicas, né? Porque pode chegar na cirurgia uma doença maltratada. Então, como prevenir tudo isso? Quais são os cuidados diários que a população, de forma geral... Inclusive, o senhor estava me comentando poucos minutos antes de entrarmos no ar sobre os feirantes, né? Eles que costumam iniciar o dia anunciando os seus produtos, olha a banana, olha a maçã, e gritam, elevam a voz para chamar a atenção. A gente gostaria de trazer também esse alerta para os feirantes, né? Todo profissional da voz, né, utiliza a voz como instrumento de trabalho. Então, tem que preservar a voz. Só que, dependendo do ambiente, por exemplo, o ambiente de uma feira, que já é um ambiente que tem um ruído de fundo muito grande, e o feirante tem a necessidade de falar alto pela concorrência, por chamar a atenção do seu produto, ele termina falando mais do que o normal. E fizemos um trabalho. Houve um trabalho, né? Fizemos um trabalho dos feirantes do município de Aracaju, onde nós fomos nas feiras municipais, né? E fizemos uma avaliação das vozes dos feirantes. E encontramos doenças importantes. E dessas doenças importantes, a mais importante foi a doença da corda vocal, que tinha rouquidão, evoluída com o mau hábito de ingestão de alimentos, ou seja, com refluxo. Olha, enquanto a gente vai conversando aqui, quero lembrar a nossa produção para deixar disponibilizado aí na tela para os telespectadores o WhatsApp do programa, porque aí vocês anotam, enviam as perguntas de vocês aqui para o especialista. Lembrem de dizer nome, sobrenome, a cidade onde vocês moram, para que eu possa ler a pergunta de vocês aqui ao vivo, em tempo real, durante o Sergipe no Ar. E aí essa observação sobre os feirantes, importante então, seria o quê? Uma reeducação, uma outra forma de
divulgar os produtos e as promoções nas feiras? Qual seria a alternativa para eles? Nós indicamos, né, para os professores, por exemplo, né, principalmente aqueles professores que trabalham em ambientes que sejam ruidosos, que na sala de aula tenham muitos alunos, seja uma sala de aula muito grande, que utilizem o aparelho com microfone, uma caixinha de som com microfone que diminui a altura da voz deles. Então, a intensidade da voz sendo mantida, né, você não pode falar alto, falar muito. Isso aí significa abuso e mau uso vocal, certo? Então, para o profissional da voz é fundamental. A laringe é o órgão das emoções. Não existe maneira mais importante da gente transmitir os nossos sentimentos quanto com a voz. Inclusive, o senhor trouxe uma ilustração para a gente, para trazer esse alerta para os telespectadores. Isso aí. Nós temos 3 órgãos importantes, né? O crânio, que é o nosso cérebro, que é envolvido pela calota craniana, que é óssea. Você vê como é importante. Nossa. O coração, que fica bem no meio do nosso tórax, e a laringe. A laringe fica bem no meio do nosso pescoço. Então, tem esse arcabouço todinho cartilaginoso, ósseo, inclusive. Esse arcabouço aqui que a gente está vendo aqui, que envolve a laringe, é justamente para proteger... Para proteger esse órgão tão importante, né, da comunicação. Então, as cordas vocais ficam lá dentro. E para a corda vocal funcionar, precisa dessa musculatura toda funcionante e bem. Então, quando existe o mau uso e o abuso vocal, você lesa a corda vocal. E existem mais 2 fatores importantes agressivos para a laringe, para a corda vocal, que é o hábito do fumo, desgraçadamente é o grande vilão das doenças da laringe, principalmente o câncer da laringe, e também o hábito do álcool, né? Ingerir bebida alcoólica, né? Resseca, então, as pregas vocais, acaba trazendo dano para a laringe, é isso? Com certeza. Então, quando junta-se o abuso e o mau uso vocal, o hábito do alcoolismo, né? Junto com o etilismo, junto com o fumante, né? Com o tabagismo, você tem uma grande possibilidade de, tendo uma rouquidão, estar possuindo a possibilidade de ter uma doença de corda vocal, no começo pré-maligna e depois maligna, que é o câncer de laringe, que é o grande ponto dessa campanha. Inclusive, falando na campanha, a gente tem um site aí onde todos vocês podem entrar e ter acesso a toda a programação para justamente fazer a alusão, trazer esse alerta para a população. O site, perdão, está aparecendo aí em vídeo para vocês e vocês podem pesquisar, ter acesso à programação que, inclusive, traz informação gratuita, orientação para vocês. Enquanto o doutor daqui a pouquinho vai falar, vou interagir aqui com a telespectadora, a Deise, da Ponta da Asa, do Cidade Nova. Bom dia para todos do Cidade Nova, obrigado pela audiência de vocês. E ela conta assim, a Deise: eu canto na igreja desde criança. A minha voz sempre foi rouquinha, porque quando criança não sabia utilizar muito a voz e aí abusei muito da voz. Então, essa rouquidão dessa telespectadora permanece até hoje. Há uma consequência grave para isso? Como ela pode, de repente, impedir que essa rouquidão evolua ainda mais? O exame mais importante para avaliar uma rouquidão que fica, né, acima de 15 dias é a videolaringoscopia, que é um exame simples, que é esse exame que está sendo feito em 4 pontos da cidade de Aracaju, certo? Que estão engajados nessa campanha para visualizar, de forma gratuita, para visualizar a corda vocal, a laringe. Então, ela tem, a nossa telespectadora, 2 situações. Uma rouquidão que vem desde a infância, que tem que saber por que ela era rouca desde a infância. Importante também os pais orientarem as crianças, né? Então. Por exemplo, as crianças geralmente têm muita vontade de gritar para expressar as emoções ou para pedir algo. Isso. Então, os pais já têm que começar a orientar a questão do falar baixo mesmo, por uma questão de saúde, né? Até a educação dos pais mesmo, de falarem baixo, para que as crianças comecem a falar baixo também. Se o pai começar a falar alto e a mãe começar a falar alto, a criança vai aprender a falar alto também. E no fim pode ficar uma família toda rouquinha, imagina. Ó, a gente tem mais telespectadores aqui. Me chamo Marcela Santos, está interagindo online em tempo real. E ela também conta que ela mora no 18 do Forte. Ela diz que o esposo dela tem um pouco de rouquidão. E aí, como reverter esse quadro de rouquidão? Que tem, assim, um início de rouquidão. Que às vezes começa com um pequeno sinal, né? Isso. Tem a rouquidão simples, né? Que é do resfriado comum, da gripe. Tem essa rouquidão que ela vem intermitente, mas ela é uma intermitência relativamente constante. Fica abrigada, né? Isso, tem que visualizar a corda vocal. Então, o exame é a videolaringoscopia. Então, essa amostra da campanha, que é uma semana, que dura a campanha, é justamente para pegar essas pessoas, principalmente aquelas que não têm condição financeira, nesses 4 postos, para fazer essa avaliação e saber por que está rouca.
Então, endereço da programação, são 4 clínicas particulares, a gente não vai poder citar o nome das clínicas, mas nesse endereço aqui que aparece em seu vídeo, vocês vão ter acesso a onde encontrar esses exames gratuitos. Então, entra nesse site e busquem as informações após o programa. O Júnior está interagindo com a gente do município de Riachuelo. Bom dia para todos os telespectadores de Riachuelo. Muito obrigada pela audiência em nosso Sergipe no Ar. E ele diz assim: Tamires, quero fazer a pergunta, porque todas as vezes que tomo cerveja, no outro dia eu fico rouco. E até mesmo se eu não beber e perder a noite, fico rouco. Essa é uma pergunta interessante, porque aí tem a ingestão do álcool, a bebida gelada e também a perda de noite. Então, são 3 fatores que podem ocasionar isso. Exatamente. Ainda coloco mais um, tá? Que é o hábito da alimentação também, né? Então, a pessoa que bebe cerveja, às vezes pede um tira-gosto gorduroso, termina tomando gelado, que são fatores importantes que, conjugados, faz com que o risco relativo das doenças aumente. Então, o risco relativo é a situação que um fator depende de outro. Quanto mais fatores acontecerem, mais chance tem de ele ficar rouco. Então, ele abusa da voz, possivelmente, toma gelado, toma álcool e ingere algum tipo de comida. Perde a noite, ou seja, perde a noite. Consequentemente, acaba também conversando mais, então falando a voz alto. Não tem descanso. Às vezes em ambientes ruidosos, né, que você tende a falar um pouco mais alto que o normal. Então é são o risco, fatores conjugados. Aí a consequência. Olha, a Jardilânia, do bairro Robalo, está acompanhando a nossa programação. Bom dia para todos do bairro Robalo que estão acompanhando o nosso Sergipe no Ar. E ela fala assim: eu gostaria de saber se tem alguma cirurgia, porque a minha voz é muito grossa e para cantar fica feio. Ela é cantora. Agradeço a participação. Vai ter uma aula no Conservatório de Música para os músicos e cantores na quarta-feira, 18h30, que é uma aula aberta ao público. Conservatório de Música. Conservatório de Música. Qual o endereço, para quem não sabe? É Rua Boquim, se eu não me engano, Conservatório de Música. Conservatório de Música, Rua Boquim. Então, quem for músico 18h30. pode ter acesso a essa orientação. Às 6h30 da noite, qual dia? Do dia 18, que está sendo coordenado pelo maestro Joel. Maestro Joel. Então, vocês que são músicos, querem uma orientação, então, Conservatório de Música, orientação gratuita, né? Gratuita também. A gente vai falar, principalmente para os profissionais da voz, cantores, né, músicos, sobre as doenças da corda vocal, sobre as doenças da laringe, como preservá-las e como tratá-las também. Ok, doutor, muito obrigada por sua participação em nosso Sergipe no Ar, que a população aproveite, realmente leve a sério os cuidados com a voz, porque pode ocasionar doenças graves, como câncer de laringe, uma rouquidão séria, mas que pode também chegar a um tumor ou um calo na prega vocal. Muito obrigada por sua participação aqui, sua presença tão cedinho aqui com a gente. Muito obrigado, é um grande prazer e mais uma vez parabenizo a TV Atalaia pelas essas ações, apoio às ações de filantropia no nosso estado. Muito obrigada. E a TV Atalaia, a TV do povo sergipano.